A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma aula do programa Pra Teu Louvor e hoje nós vamos falar um pouco sobre registros vocais e ou mecanismos laríngeos. Os registros vocais, eles são muito conhecidos, a gente já ouviu falar sobre voz de peito, voz de cabeça, mix vocal, mas, por vezes, isso acaba causando algumas confusões em relação à compreensão do que de fato é um registro. Então, você vai ver hoje comigo e nós vamos ver tanto naquilo que é mais ligado à teoria quanto à prática vocal. O que nós podemos fazer de alteração para entender melhor esse conceito de registro vocal. Por isso, nós vamos usar o termo mecanismo laríngeo. Mecanismo laríngeo nos ajuda a compreender com um pouco mais de facilidade, ou seja, torna a informação um pouco mais acessível sobre o que de fato consiste um registro vocal. Então vamos lá, vamos entender o seguinte. Quando eu falo com você sobre registro ou sobre mecanismo laríngeo, registro vocal ou mecanismo laríngeo, nós estamos falando de ação muscular da laringe. Mas para isso, antes disso, nós vamos entender um pouco a interação dos subsistemas que a nossa voz exerce, que o nosso corpo exerce ao produzir o som da voz, seja voz falada ou voz cantada. Então, nós vamos ver uma imagem relacionando os três subsistemas da voz. Subsistema respiratório, ou seja, aquele subsistema composto por musculaturas que vai nos gerar a energia da nossa voz. Então, você está vendo aqui a musculatura respiratória, tanto musculatura inspiratória, intercostais externos, diafragma, quanto também musculatura de auxílio, de suporte, de apoio, que é a musculatura abdominal. Todas essas musculaturas trabalham na energia, gerando pressão de ar para a produção da voz. Nós temos também um andar acima. Essa imagem é sempre muito usada nas nossas aulas e eu gosto muito de usá-la porque ela relaciona muito bem todos os sistemas que trabalham na produção vocal. Então, nós temos acima o andar da fonte do som, onde o som vocal de fato vai começar a ser produzido através do contato do ar com a musculatura e a mucosa na prega vocal. Nós temos acima os ressonadores, ou seja, o filtro do som que foi gerado na laringe. Para a nossa aula de hoje, para nós falarmos sobre registros, mecanismos laríngeos, nós vamos focar nessa região, laringe. Então, osciladores e fonte vocal. Por que osciladores? Porque o ar, a pressão de ar que passa entre as pregas vocais, ela sofre oscilação de acordo com o movimento dessas pregas vocais. Então, nós vamos focar nessa estrutura para que os mecanismos laríngeos sejam, de fato, compreendidos por todos nós, por você, por mim, por todos nós, e para que as dúvidas sejam solucionadas. Então, entendemos que a interação entre esses três subsistemas, ela é extremamente necessária para que eu consiga entender a produção vocal, mas o mecanismo laríngeo, mesmo que haja interação entre todos esses subsistemas, tem o foco na musculatura laríngea. Então, é um fenômeno que vai acontecer extremamente ligado à laringe, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar e eu quero que você veja também uma outra imagem para nós fazermos relação com a estrutura laríngea agora, a musculatura laríngea, quando você canta ou fala. Mas tudo aqui pra gente é voltado para o canto, tudo bem? Então, essa musculatura, ou seja, musculatura de prega vocal e demais musculaturas da laringe, elas estão fazendo um movimento de grave e agudo, sons graves e sons agudos. Veja o movimento que a prega vocal faz quando o som caminha para o grave, quando o som caminha para o agudo. Se eu fosse cantar, para te demonstrar esse movimento, nós faríamos ou seja, grave
Quando eu caminho para o grave, minha prega vocal vai encurtar, ou seja, ela vai sofrer uma ação da musculatura tireoaritenoide, tensionando essa prega vocal, encurtando essa prega vocal, aproximando mais, fazendo com que haja mais massa rolando ali na estrutura da prega vocal, maior contato entre as pregas vocais, e o ar que está passando no meio das pregas vocais vai sofrer mais resistência, porque tem menos espaço ali para ele passar. Quando eu caminho para a minha região aguda, essa prega vocal vai sofrer a ação de uma outra musculatura. Mas aí fica uma pergunta, a musculatura tireoaritenoide vai sair totalmente de cena? Não, ela vai continuar trabalhando, porque nenhuma musculatura da laringe funciona totalmente isolada. É um corpo vivo, dinâmico, que atua em conjunto. Então, aqui quem vai entrar mais em cena na extensão para o agudo é a musculatura cricotireoide. Ela vai tensionar a prega vocal, causando um estiramento dessa musculatura. Então, nos agudos eu tenho uma configuração, um mecanismo da laringe. No grave eu tenho outro mecanismo da laringe. Por que é importante nós estudarmos sobre o mecanismo laríngeo? Quando você canta num único hino, você pode cantar notas graves, notas médias, notas agudas. E você precisa realizar ajustes musculares em toda a sua extensão vocal de maneira equilibrada, especialmente para que não hajam quebras vocais, ou seja, uma mudança muito brusca de uma região para outra região. Tudo bem? Então vamos ficar com essa informação e a gente vai usar muito essa informação na hora dos exercícios. Vamos agora ver outra imagem para que a gente consiga relacionar a mais um andar. Você vai ver essa imagem dos pulsos de ar, dos puffs de ar passando aqui entre as pregas vocais e se direcionando para o trato vocal. Então, falamos do primeiro subsistema, que é a energia do ar, energia da voz. Segundo subsistema, laringe, onde de fato acontecem os mecanismos laríngeos ou os registros. Terceiro subsistema, ressonadores, cavidades de ressonância, trato vocal, articuladores. Ou seja, onde o nosso som é filtrado, moldado, modificado. Então, aqui, nessa região das pregas vocais, o ar passa e, de acordo com o nível de aproximação dessa prega vocal, de contração da musculatura laríngea sobre a prega vocal, eu vou ter uma diferente textura de voz, um diferente timbre de voz. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos ainda ver a ocupação do som e também dessa energia do som que está sendo gerada na prega vocal nas cavidades de ressonância, sendo trabalhados pelos nossos articuladores. Os articuladores moldam o nosso som. Então aqui a gente tem lábios, língua, palato mole, a própria laringe como o órgão que se movimenta e também modifica o som, faringe, mandíbula, toda essa estrutura trabalhando como molde do som. E aí, vamos novamente lá onde é o foco do nosso estudo de hoje, do nosso treino de hoje, que é a musculatura laríngea, ou seja, fonte do som. Aqui acontece a oscilação do som. Então, vamos nessa imagem, a gente vai ficar com essa imagem aqui para conseguir relacionar tudo isso, mas tendo como foco a musculatura laríngea. Pensem no seguinte, eu tenho essa ideia da voz de peito relacionada por muito tempo às sensações de sentir a voz no peito e também a ideia da voz de cabeça, as sensações de ter a voz na cabeça. Ah, mas a minha voz está toda no peito. Ah, mas a minha voz está toda na cabeça. Mas a gente já pode hoje definir registro vocal e mecanismo laríngeo não tem a ver com sensações, tem a ver com trabalho muscular, ou seja, é puramente físico. Essa estrutura física vai produzir determinados timbres, determinadas texturas vocais, intensidades vocais,
mais densas, mais pesadas ou mais leves. Mas é muito além de sensação, tudo bem? Então a gente precisa ir lá naquilo que é fisiológico, de fato, para entender como funciona a nossa voz. A partir dessa imagem, da interação dessa imagem e com foco, de fato, na laringe, nós vamos agora fazer um exercício e eu quero que você cante comigo. Podemos usar a vogal U primeiro. Eu quero que você cante comigo em toda a extensão da oitava. Eu vou começar em Dó, escala de Dó. Vou fazer de Dó a Dó e vou descer. E quero que você tente achar, no meio dessa escala, onde acontece uma transição vocal na sua voz, tudo bem? Como assim transição vocal? Onde eu sinto e percebo fisiologicamente que eu preciso realizar ajustes na intensidade do trabalho da minha prega vocal, na intensidade da aproximação e especialmente da firmeza dessa prega vocal e desse som. Vou fazer um teste pra gente. Então vamos lá, vogal U. Trabalhei primeiro com um pouquinho mais de firmeza, fui tentando equilibrar e administrar essa firmeza aos poucos. Vou mais uma vez, respiramos. Percebeu que aqui eu gerei uma quebra? Então é exatamente nessa zona de instabilidade que, se nós não administrarmos bem essa passagem, vem a quebra vocal. Ou seja, vem uma mudança brusca de um mecanismo para o outro mecanismo, de uma configuração muscular para outra configuração, de um nível de contração muscular para outro nível. Então, o que nós queremos é ligar toda essa extensão vocal da melhor maneira possível, sem quebras. Então, nós vamos juntos pensar nessa oitava, subindo e descendo a escala, tentando ligar toda essa extensão, tudo bem? Vou descer, Si maior. Aí por que eu trouxe a minha voz, o exercício todo para a região grave? Porque eu quero te mostrar que em determinadas regiões da sua extensão vocal, você vai usar mais um mecanismo do que outro. Às vezes, você vai usar até mesmo um só mecanismo na região mais grave ou um outro mecanismo na região mais aguda. Nós vamos vamos relacionar o registro de peito com M1, mecanismo laríngeo 1. Registro de cabeça com M2, tudo bem? Então agora vamos lá. Eu quero que você pense nessas duas notas. Eu tenho Dó embaixo, Dó na oitava acima. Nós vamos fazer um glissando, uma nota bem preguiçosa, pode encarar como um som bem preguiçoso. E eu quero que você vá descobrindo essas zonas de passagem da sua voz, tudo bem? Mais uma vez. E aqui nós estamos alongando a nossa prega vocal, para que a gente tenha qualidade na transição entre os mecanismos laríngeos. Nós precisamos ter flexibilidade muscular, uma musculatura que alonga, que tem flexibilidade, mobilidade para produzir sons graves, médios e agudos sem
quebras vocais. Então, já é um exercício para a gente eliminar quebra vocal. Então, nós vamos agora sugar, fazer um exercício muito conhecido como exercício de espaguete. Suga o ar e aí a gente vai fazer a vogal U bem alongada, tudo bem? Suguei. 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 Agora vamos caminhar um pouco mais para a região aguda? Se você quiser, você pode dar pausa aqui no vídeo e continuar fazendo nos tons mais graves. Se você tem uma textura vocal, uma classificação vocal voltada para vozes mais graves, pode continuar exercitando e trabalhando mobilidade muscular na região mais grave da sua extensão vocal. Agora eu vou subir um pouco. Suguei. Bem preguiçosinho. Suguei. 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 Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Nós estamos relacionando esses 3 subsistemas, mas com foco no subsistema da fonte do som, dos osciladores do som vocal. Mas como nós estamos ligando toda essa estrutura, eu quero que agora, para fazer esse alongamento da vogal U, você abra mais espaço no trato vocal, para não tensionar esse som, para não trazer constrição para esse som, tudo bem? Vamos aqui, vamos voltar em Mi. Sugamos. Administra o espaço. Sugamos. Sugamos. Aí aqui eu vou abrir outro parêntese. Eu vejo muito na prática do dia a dia com cantores, com alunos, que é muito comum o cantor trazer tensão para o lábio quando faz esse exercício, especialmente caminhando para a região mais aguda. Pela falta de espaço interno, eu acabo tentando compensar chegar nessa nota de uma outra maneira, que é trazendo tensão. E olha o que vai acontecer. Lábios rígidos, som mais agudo, não porque eu de fato fui a uma nota aguda, mas é porque tinha menos espaço no meu trato vocal e aí esse som ficou mais estridente. Lábios tremendo de tensão. Então deixa a musculatura vizinha do trato vocal relaxada. A gente só precisa abrir espaço. O foco aqui é na musculatura laríngea que está exercendo alongamento, que está saindo de um mecanismo para entrar em outro mecanismo. Está tentando exercer uma linha de alongamento, de agudização do som sem quebras vocais. Tudo bem? Eu vou voltar. E aí uma outra sugestão para você trabalhar uma ligação entre os seus registros, entre os seus mecanismos laríngeos, é também com vibrantes, usar vibrantes. Vibrante de língua, por exemplo. Sempre na forma da vogal U para nós alongarmos o trato vocal e não tensionar as estruturas do trato vocal. Então, alongamos com a vibração da língua.
Inspiramos. 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 Percebam que eu fiz um levantamento da musculatura da sobrancelha. Para quê? Isso não foi por acaso, não foi aleatório, foi pensado. Porque movimentando a musculatura facial, eu também movimento espaços no meu trato vocal, especialmente na região do palato mole. Ou seja, eu arqueei essas musculaturas para dar mais espaço, especialmente porque eu estou cantando uma nota mais aguda. Vamos de novo? Inspiramos. E bico da vogal U. Você pode fazer também com a vibração de lábios. Pode caminhar para a região grave, tanto para a região grave quanto para a região aguda. Vamos um pouco para a região grave agora. Inspiramos com o vibrante de lábios. Inspiramos. 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 Agora, algo muito interessante de você também treinar é esse som de maneira contrária, descendo da região aguda para a região grave, porque aqui você trabalha a ação da musculatura cricotireoide já no alongamento dessa prega vocal, no estiramento dessa prega vocal, depois trazendo para o encurtamento, onde você entrega essa musculatura para uma ação maior da musculatura tiroaritenoide. Então vamos testar? Nós vamos fazer. Eu vou sair da oitava de cima para uma oitava abaixo. E aí eu não quero que você faça com peso, força. Sente essa musculatura trabalhando calmamente para chegar até a nota mais grave. Inspiramos. Lembre que você precisa de respiração e apoio. Inspiramos. 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 Uma outra sugestão para você treinar os seus mecanismos laríngeos, a passagem entre esses mecanismos laríngeos, é fazendo alterações com as vogais. Você pode fazer tudo com a vogal O, por exemplo. Do mesmo jeito, a gente vai bem preguiçosinho. Esses exercícios não são vocalizes. Aqui nós não estamos trabalhando estética vocal. Nós estamos trabalhando musculatura, tudo bem? São exercícios musculares de movimentação, mobilidade, aquecimento muscular. Descemos. E descemos. Inspiramos. Inspiramos. Não deixe esse som grave virar força. Voz não é força, tudo bem? Se a gente tem força, tem tensão, a gente para, repensa nesse modo de colocar a nossa voz. A tensão nunca vai trazer coisas positivas, muito pelo contrário, ela vai esforçar a musculatura mais do que ela realmente precisa.
Vou caminhar um pouquinho para a região aguda. O. Inspiramos. O. Inspiramos. O. Inspiramos. O. Inspiramos. O. Sempre tentando trazer linha equilibrada e estável. Estabilidade é a palavra. Para essa transição entre uma região da voz e outra, entre um mecanismo e outro. Para que eu não tenha, por exemplo, isso aqui, ó. Uma quebra vocal. Uma quebra vocal muito nítida. Ou seja, na passagem de uma região para outra, de um mecanismo para outra, eu tive uma zona de instabilidade que eu não conseguia administrar e aconteceu um movimento brusco de mudança entre uma região e outra. Aí nós vamos falar também sobre um assunto que é muito importante: saúde da prega vocal, saúde da laringe. Se você sente que a sua voz tem muitas quebras vocais, procure um otorrino, procure um fonoaudiólogo ou também um professor de canto para te ajudar a entender o motivo dessas quebras vocais e assim resolver o problema dessa musculatura que está gerando quebra vocal. Tudo bem? Agora nós vamos para o nosso último vídeo ver mais uma vez o movimento das pregas vocais quando você exerce essa mudança de mecanismo laríngeo, M1, M2, e o que acontece na nossa prega vocal quando realizamos essas configurações musculares diferentes. No vídeo sobre o mecanismo laríngeo que você já assistiu, nós estamos pensando a forma com que essa musculatura atua enquanto você canta na região grave e na região aguda. Essa estrutura tem uma configuração muscular para produzir os sons graves que você consegue ouvir no vídeo e também outra configuração muscular para produzir os sons agudos que você também consegue ouvir. Ou seja, essa musculatura se ajusta para produzir os sons, tanto na região grave quanto na região aguda da sua extensão vocal. Foi o que nós fizemos nos exercícios, é o que nós fazemos muitas vezes em vários repertórios que exploram muito da nossa extensão vocal, tanto de grave quanto de agudo, e que nós precisamos realizar essas passagens. Ou seja, esse assunto que nós trabalhamos hoje, estudamos hoje juntos, é extremamente importante pensando na sua saúde vocal, na sua flexibilidade muscular de laringe e como você pode executar esses mecanismos, essas passagens entre os mecanismos, mais importante ainda, de maneira saudável e consciente. Afinal, cantar é um ato extremamente consciente. Então, ficamos por aqui. Nossa aula de hoje sobre mecanismos laríngeos e eu espero você na próxima aula. Paz do Senhor Jesus! Estamos aqui, ó Deus, pra louvar o teu nome.